Eu tenho uma pergunta que vem como uma provocação, também como uma coisa que eu já me perguntei. A gente sempre teve nessa mesma linha de falar em processo em vez de projeto, contrapor formas tradicional de fazer e de pesquisar design, uma questão sobre não tornar os nossos métodos e muito claros, assim, deixar sempre eles abertos à criação, abertos à adaptação de acordo com cada pesquisa, o que é super compreensível. Mas vocês não acham que talvez a gente deveria, em algum momento, pensar em consolidar alguns métodos e ferramentas para como uma forma de compartilhar um pouco mais as maneiras que a gente faz pesquisa e faz design também? Vocês entenderam a pergunta? Ou... Eu queria saber a opinião de você sobre isso, que é uma coisa que outro dia eu estava conversando com o Marcinho, mas enfim, tenho minhas colocações a respeito disso. Eu posso citar aqui num artigo que a gente tem, que a gente mandou para o PDC sobre dispositivos de conversação, a gente descreve o dispositivo, mas sempre com cuidado de dizer, não, mas ela é sempre adaptável, ela é sempre aberta, ela é sempre alguma coisa que não é exatamente aquilo, é uma coisa meio fluida, sem forma, mas é uma ideia que pode ser usada, assim, entendeu? Uma certa, eu diria, e aí a provocação, uma certa dificuldade de consolidar e de assumir que a gente tem certas ferramentas de pesquisa em design. Não sei, só para não ficar esse vazio aqui, vamos lá, vamos esquentar aqui de novo. Pedro, eu acho que uma coisa é consolidar aquilo que você fez, né? Enfim, foi feita uma pesquisa, é claro que você abre o jogo sobre o modo como aquilo foi feito, né? Dá o passo a passo, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é transformar isso numa prescrição, num modelo engessado. Então, não vejo isso assim, né? Eu acho que uma coisa é assim, quando a gente faz uma pesquisa, a gente alguma hora chega aquele ponto, metodologia, né? Então, como é que foi feito? Foi feito assim, né? A gente às vezes até, né, dá uma, mas dizer, né, sinceramente, olha, eu fiz essa pesquisa teórica, foi a pesquisa em campo, isso deu certo, deu errado. Agora, transformar isso num modelo que eu acho que é problemático. A entrega é aquilo que a gente está entregando. O lance é quando se torna prescritivo. Para mim, de que só pode funcionar desse modo. Então, acho que deixar claro que esse modo descrito, né, ele é customizável, adaptável, contextualizável, aberto, coletivo, colaborativo, bota ali no Creative Commons de modo que outros possam se apropriar e se readaptar. Eu acho que isso faz parte da... Agora, deixar as coisas sistematizadas, né? Ainda mais pesquisas, não sei, penso na tua própria pesquisa, como de outros aqui, puxa, eu fiz isso, e isso pode eventualmente ser apropriado e readaptado. Eu acho isso muito importante, de qualquer maneira. Eu acho que as sistematizações fazem parte. O problema é botar isso como um modelo literal, né? Por aí, enfim, foi o que me passou pela cabeça. Eu acho que eu concordo assim que não é um modelo para ser seguido por outras pessoas em outras pesquisas, mas eu entendo que às vezes existe talvez alguma angústia das pessoas que vão começar uma pesquisa, né, de estar sempre desbravando aquele campo, né, do zero. Vou começar e, né, capinar aquele terreno ali porque o mato está alto. Então, de repente, existe um primeiro passo que pode ser comum a várias pessoas, a várias pesquisas, mas é claro que não é uma receita de bolo, porque a gente defende tanto também, né, o fazer com, ouvindo, trazendo outras pessoas para o processo, outros conhecimentos, outros saberes, não tem como padronizar isso, né, porque cada lugar é diferente, cada pessoa é diferente, né, não tem como ter uma receita de bolo. Mas talvez esse primeiro passinho ali, né, que não sei se foi isso que o Pedro quis colocar também, né, mas eu entendo que talvez exista alguma forma que a gente comece a fazer pesquisa, que a gente parta, né, de um comum acordo, assim, digamos,
e que cada um, claro, vai tomar o seu rumo dependendo de onde está, o que está pesquisando, com quem está fazendo, né? Essas coisas são particulares e combináveis, né? Por isso que é variável, não dá para transformar isso no modelo, mas talvez um primeiro passo, assim, um entendimento de como fazer essa pesquisa seja comum um pouco assim a várias pesquisas e várias pessoas. Eu acho que existe, assim, às vezes, uma angústia que é da própria formação que a gente tem universitária né, a minha formação na graduação foi em arquitetura e urbanismo, né, mas eu sinto que existe também isso no design, que é uma coisa assim de uma toolkitização dos processos. Então, assim, você faz, agora eu tenho aqui uma caixa de ferramentas do Lada, que se eu quiser fazer uma pesquisa como se faz no Lada, eu vou fazer não sei o quê. E justamente é curioso, né? Porque eu acho que o que possibilita que cada pesquisa tenha saído do jeito que saiu, e aí a gente pode falar aqui de algumas pesquisas, né? A sua, Pedro, a da Marina, que veio né, com a pesquisa sincopada, e a pesquisa da Júlia, que começou com vestido e de repente viu que o vestido não era o negócio, o que eu faço com aquilo? Enfim, gente, olha, busquem conhecimento, né? Já dizia o ET Bilu. Então, assim, sei lá, eu estou aqui falando de um monte de coisas porque eu acho que se eu começar a entrar em cada uma das pesquisas vai ficar muito longo. Mas, assim, estar dentro da sua pesquisa, que parece uma coisa óbvia, porque se você está fazendo a pesquisa, você está na pesquisa, mas assim, entrar nesse estado de pesquisa, que é um estado assim um pouco um transe, que você uma hora assim, se tudo correr bem ou mal, né, sei lá, você entende, caramba, eu preciso fazer isso. E entender qual é a ferramenta que vai ser adequada para você, e às vezes criar essa ferramenta é o que vai fazer com que você consiga desenvolver aquela pesquisa para a necessidade do que você precisa contar, da história que você está contando, né, é isso, é uma ciência social aplicada. Então, como que eu aplico todo esse conhecimento nisso aqui, que é o que eu quero fazer? Então, pode ser, né, como eu fiz aí um artigo antigo, comentado por mim mesma 5 anos depois, com um código de cores, e quem for lá olhar a tese vai entender como é que isso foi feito, ou pode ser entender que a pesquisa está sendo feita em ritmos e tem uma síncope, e a gente vai criando. Isso não significa que a gente não tenha métodos e processos que possam ser utilizados ou replicáveis e tudo, e que, então vou ter que ler todas as pesquisas de design que existem no mundo. Não, mas eu acho que foi uma parte muito importante desse processo de estar no laboratório, também a gente trazer pessoas de outros programas para mostrar pesquisas que tinham sido feitas. Então, a gente trouxe gente de outros laboratórios, não para dar uma palestra, mas traga pesquisas do programa que você acha que são interessantes e que tem métodos bacanas, e cada uma tinha trazia uma particularidade que, né, que às vezes dava um misto de inveja com resignação. Caramba, eu nunca vou conseguir fazer uma coisa tão maneira. E às vezes consegue, porque é experimentação e erro. Então, assim, esse processo que deu certo me incomoda um pouco, essa coisa de querer transformar numa ferramenta com passo a passo, assim, então é assim que faz. Porque eu acho que isso também tira uma coisa que pode parecer um lugar comum, né, da autonomia do pensamento e de pesquisa, de você entender o que vai funcionar. Assim, facilita. E eu acho que, assim, ajudar a guiar nos processos, né, é importante. Talvez um dia a gente possa fazer um livro falando só assim, quais foram os métodos que foram usados como grupo para a gente fazer pesquisas. Mas, assim, essa sistematização dos métodos, não sei se foi isso, se isso é realmente o que eu entendi.
mas me parece que empobrece um pouco essa riqueza de você encontrar o seu processo. Eu acho que a gente tem um movimento de tentar falar, acho que, por exemplo, a nossa conversação, Paula, Clara e eu, no P&D, de falar sobre o processo de escrita, é uma tentativa de falar sobre como construir outras pesquisas também, sabe? Que parte do laboratório. E talvez seja uma das nossas funções aí dentro dos pilares da educação, né? De falar mais sobre como a gente constrói, porque a gente, na verdade, não tem medo do erro, né? Acho que esse é o principal motor, assim. Acho que a Bárbara, a Zoe também orientam a gente para enfrentar a pesquisa, de se colocar na pesquisa, né? E não ter medo da pesquisa, né? Medo da banca, ou medo do método, mas se arriscar, colocar o corpo dentro, né? Acho que se a Bárbara não tivesse me orientado no doutorado, eu não teria escrito uma pesquisa que eu falo do meu pé e do sapato, sabe? Então, de me colocar tanto dentro de uma coisa que só foi possível escrever a minha pesquisa porque eu pude me colocar daquele jeito dentro do texto, né? Talvez em outros espaços eu não tivesse essa possibilidade. É isso. Pedro, você quer falar? Posso, sim. A gente tem essa provocação mesmo da aversão ao toolkit e acho que ela é dessas ferramentas de design que vêm prontas e trazem verdades, assim, e isso realmente é todo sentido, mas eu acho que a minha provocação ela vem em tanto nem ao céu nem à terra, não é porque a gente apresenta algum modo de fazer que quer dizer que aquilo seja uma coisa estanque, que não possa ser adaptado, inventado, desenvolvido, mas é sempre um ponto de partida de pensamento. Eu acho que, como a Carol falou, às vezes isso ajudaria quem está começando a dar os primeiros passos, ou então atrair mais pessoas para dialogar dentro dos nossos modos de fazer pesquisa. Exatamente, não querendo trazer uma verdade a partir de um modo, mas assim colocar na mesa para poder discutir, para que outras pessoas possam debater sobre esses modos, criticar, pensar. Nesse sentido que eu coloco a questão, não tentando colocar uma ferramenta estanque que seja definitiva, porque isso não existe, é uma grande ilusão, nem tentar vender um método infalível, mas apresentar propriamente assim, tentar consolidar e assumir que realmente a gente usa, faz, sem mais o sentido da provocação. Eu fiquei também pensando assim, parecido com o que já foi dito aqui, assim, né? Mas eu fiz mestrado e doutorado em antropologia, eu sempre lembro disso, nunca tive aula de metodologia, né? O que é se aproximar, assim, então, do que seria metodologia? Me parecia a leitura de etnografias, né? Ler. E uma das coisas que eu acho que e eu falo muito disso assim com os alunos a gente precisa ler no laboratório aquilo que os nossos colegas que já defenderam, né, que já estão formados, fizeram. Eu acho que é desse chão de leitura que também a gente encontra pistas para o próprio desenvolvimento, mas também aquilo que a gente falou no início, que é a força dos encontros coletivos de orientação e de acompanhamento de trabalho, né? Da gente poder estar junto e no dia a dia e percebendo quais são os caminhos possíveis para a pesquisa, porque não tem mágica, né? Não tem mágica. E eu acho que a aventura do fazer pesquisa passa por se debruçar sobre como é que, diante dessa realidade que eu estou querendo investigar, onde eu estou querendo, né, mergulhar, eu encontro meios para a pesquisa poder acontecer. E é isso que é o caminho da pesquisa. Então, isso tem que ser feito a cada momento, né? Então, eu diria assim, se tem alguma coisa que tem a ver com o método que eu poderia dizer, é alguma coisa que o Ingold vai defender, que é a educação da atenção. A gente aprender a estar atento ao que está acontecendo, né? E isso em si já é muito difícil, né? E estando atento, a gente vai poder ir no ambiente coletivo, né? Acho que atento no coletivo, podendo voltar para conversar com os colegas, com professores, e pensando, não acho que tem nenhuma possibilidade de alguma coisa desse sentido modelar, né? De aplicável per se, para além
compostagem ou dessa artesania cotidiana da pesquisa no ambiente do laboratório, não acredito que exista algo que possa ser muito efetivo, sabe? Eu queria pegar um pouquinho esse gancho. Estava pensando aqui, não, de fato, acho que a gente está chegando a essa ideia, né? Modos de fazer, caminhos, atenção, não é toolkit, né? É uma outra coisa. Mas eu estava pensando aqui, assim, como uma provocação para a gente, que de fato talvez seja um pouco típico, característico do design. A gente tende, né, como um campo mesmo, a tentar modelizar, né? E talvez a Zoe está comentando que isso na antropologia não é talvez tão forte, tão, né? Então a gente está entendendo que esses diálogos, né, entre esses dois campos são muito produtivos, né? Frutíferos pelas suas diferenças. Aí eu fiquei me lembrando, Zoe, aqueles primeiros encontros que a gente, assim, foi muito uma coisa tua, uma iniciativa tua de chamar o pessoal da antropologia, né, alunos da antropologia, a gente gerou esses diálogos. Para mim era muito também uma descoberta. Eu não tinha essa relação tão forte, eu tinha muito indiretamente com a antropologia, e ouvir, né? E foi muito curioso ouvir os alunos da antropologia e os alunos do design. E aí eu não sei se vou simplificar aqui, né? Mas que os alunos da antropologia um pouco dizendo, nossa, vocês fazem um monte de coisa, a gente fica ali lendo, e vocês fazem um monte de coisas. E os alunos do design dizendo, puxa, mas a gente fica fazendo, né? E sequer lemos um texto, né? Então tinha esse encontro, né, muito produtivo. E, de fato, talvez o que nesse diálogo a gente consiga, no LADA, é manter mesmo essas diferenças. E eu acho que o que a gente está entendendo aqui é que, de fato, o design tem um pouco essa tendência a produzir modelo, a produzir metodologia. Uma outra questão que surgiu também foi na defesa do trabalho da Júlia, né? Essa questão da escala. A gente tem certos modos que têm a sua importância, têm a sua relevância, mas que o outro campo, no caso a antropologia, de repente também vai dar uma maneirada, vai chamar a nossa atenção para a necessidade de um outro tipo de atenção. Enfim, um diálogo muito produtivo e que eu acho que, né, faz parte aqui do nosso caminhar, né, da nossa caminhada desses últimos 10 anos.